Existem presenças que a gente não ouve chegando, mas sente o ar gelar no exato momento em que elas entram na sala. Você já teve aquela sensação de que, mesmo sozinho no escuro do seu quarto, existe um par de olhos invisíveis costurando cada movimento seu com uma precisão cirúrgica? O mundo espiritual não se importa com quem grita por atenção. Ele está obcecado por aqueles que, como você, aprenderam a caminhar no silêncio absoluto, porque é na quietude que as maiores forças se escondem e os destinos são reescritos sem que ninguém perceba o golpe vindo. Não se engane achando que a sua discrição te tornou invisível. Muito pelo contrário, o seu silêncio foi a nota mais alta em uma sinfonia que atraiu entidades e consciências que a maioria das pessoas nem ousa nomear. Sabe aqueles vultos que parecem recuar para a luz só para te observar melhor? Eles não estão ali por acaso. Se forças poderosas, tanto deste plano quanto do outro, resolveram bater à sua porta com um sorriso educado e um olhar carregado, não é para te oferecer um café ou um elogio gratuito. Eles estão aqui porque você os inspirou, ou o que é muito mais provável, porque você os deixou apavorados com o que você é capaz de fazer sem dizer uma única palavra. Quando o poder estabelecido começa a te notar, é porque você se tornou um fator de risco, uma variável que eles não conseguem controlar, e agora o jogo mudou de patamar. Prepare o seu espírito, porque o que eu vou te revelar agora vai deixar claro por que você se tornou o alvo principal de olhares que nunca piscam e por que, daqui para frente, nada no seu mundo será visto da mesma forma. A primeira coisa que você precisa enfiar na cabeça é que essas inteligências superiores, esses arquitetos do invisível, não perdem tempo estudando a multidão. Eles não dão a mínima para quem busca ser popular, para quem segue o fluxo ou para quem precisa ser visto o tempo todo para se sentir vivo. A massa é previsível, barulhenta e se move em ciclos que podem ser calculados com séculos de antecedência. Não existe nada de novo no rebanho, mas o ponto fora da curva, aquele que quebra o ritmo, que se move de um jeito que desafia a lógica comum, esse é quem faz as potências das sombras se inclinarem para a frente na cadeira. Você se tornou esse ponto fora da curva não apenas pelo seu talento, mas porque opera fora da equação padrão que governa a humanidade. Enquanto os outros seguem mapas prontos, você está dobrando as esquinas da realidade, encontrando portas que ninguém mais notou que existiam. Os olhos deles pousaram em você não porque você é o mais forte ou o mais barulhento, mas porque você faz, consistentemente, aquilo que a maioria das pessoas tem pavor de encarar. Para um observador comum, o que acontece na sua vida pode parecer sorte ou coincidência, mas para quem foi treinado para ler os padrões do universo, isso é evidência pura de uma anomalia perigosa. Padrões são tudo o que importa. As agências do oculto e os grandes manipuladores de energia não anotam quem está nos assuntos mais falados do dia. Eles documentam quem não pode ser ignorado, apesar de não seguir nenhuma regra do sistema. Se 10.000 pessoas estão construindo a mesma coisa do mesmo jeito, isso é apenas ruído estatístico. Mas quando surge alguém que vira tudo de cabeça para baixo e contra todas as leis da física e da lógica, faz a coisa funcionar. Um sinal de alerta vermelho se acende em dimensões que você nem imagina. Isso é perigoso porque reescreve o que é considerado possível, e qualquer um que reescreve as fronteiras da possibilidade ameaça diretamente o controle de quem domina o status quo. Ao se destacar dessa forma, você se desqualificou para o papel de comum. Suas decisões não batem com a programação que a maioria segue sem questionar. A partir do momento em que isso ficou claro, você deixou de ser apenas mais um rosto na multidão para se tornar um estudo de caso obsessivo. Eles estão estudando o seu tempo de reação, suas escolhas mais íntimas e até os seus fracassos com a mesma fome com que olham para suas vitórias. Cada detalhe da sua vida oferece um vislumbre de um tipo de pensamento e de uma energia que não pode ser clonada nem replicada. Eles estão te vigiando porque você se recusou a marchar em uníssono, porque você teve a audácia de ficar parado enquanto o resto do mundo corria para o abismo. Quem está no topo sabe que o maior perigo não vem dos muitos que obedecem, mas do único indivíduo que decide não seguir. E aqui entra a segunda verdade que vai arrepiar a sua alma. O seu silêncio nunca foi ignorado, ele foi minuciosamente documentado. Muita gente passa a vida achando que por ser quieta, ninguém está prestando atenção, como se o mundo tivesse esquecido da sua existência. Mas a realidade é que o silêncio berra para aqueles que sabem ouvir as frequências mais baixas. Enquanto a multidão média se distrai com quem grita, com quem posta cada segundo da vida,
ou com quem faz um barulho ensurdecedor para provar o próprio valor. Quem realmente detém o poder não se deixa enganar pelo volume. Eles rastreiam a contenção, eles estudam as pausas entre os seus movimentos. Eles catalogam cada momento em que você poderia ter falado, mas escolheu o mistério. Esse seu comportamento de se recolher, de processar tudo internamente e de agir apenas no momento cirúrgico, criou um arquivo denso sobre você, em lugares que a luz do sol não alcança. Você achava que estava sozinho no seu casulo, mas estava apenas criando um rastro de mistério que agora se tornou o seu maior trunfo e, ao mesmo tempo, a sua maior sentença. O silêncio é a prova de um controle que eles invejam e temem. E agora eles querem saber exatamente onde essa trilha silenciosa vai terminar. O que ninguém esperava era que o seu maior trunfo não estivesse no que você diz, mas justamente naquilo que você decide calar. Já parou para pensar que o silêncio, quando é uma escolha consciente, carrega um peso muito maior do que qualquer grito? Em um mundo onde todo mundo sente essa necessidade doentia de reagir a tudo instantaneamente, a sua capacidade de recuar e observar é lida como pura estratégia por quem está lá no topo. Eles registram cada vez que você poderia ter dado o troco, mas preferiu o vazio. Isso não é ausência, é disciplina pura. Afinal, qualquer um consegue postar uma indireta por impulso ou falar bobagem quando está com raiva. Mas quem consegue segurar a língua quando sabe que um escândalo traria toda a atenção do mundo para si? Esse autocontrole é o que tira o sono de quem tenta te monitorar, porque o seu silêncio os obriga a adivinhar. Eles ficam se perguntando: o que essa pessoa está escondendo? O que ela viu que não está contando? Para que tipo de guerra ela está se preparando que nós ainda não conseguimos prever? Cada passo que você não deu acaba valendo muito mais do que os que você deu publicamente. Eles documentam os seus sumiços tanto quanto as suas aparições. Se você desapareceu por uma temporada e voltou mais focado, mais forte e com o semblante intacto, eles anotam isso. Se tentaram te provocar e você nem sequer se deu ao trabalho de morder a isca, eles entendem o recado. Você não é alguém que se deixa levar por qualquer migalha de validação. Isso comunica algo infinitamente mais poderoso do que qualquer discurso motivacional. Mostra que você não é escravo da necessidade de ser visto. Esse tipo de postura aterroriza quem vive de controlar os outros, porque se você não reage ao barulho deles, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade lá em cima é a única coisa que os sistemas deles não foram feitos para processar. Aqueles seus momentos de quietude que você achou que ninguém notou, eles foram meticulosamente estudados. A sua contenção não foi ignorada, foi arquivada como uma prova de que você não pode ser manipulado. Mas há algo ainda mais profundo aqui. No fundo, eles nunca estiveram interessados na sua opinião. Eles queriam entender o seu padrão. Pense bem, opiniões hoje em dia são a mercadoria mais barata que existe. Qualquer pessoa com um celular na mão cospe uma ideia, e em minutos ela é engolida por um mar de outras vozes dizendo exatamente a mesma coisa. Opinião não tem mais peso porque é fácil de fabricar e mais fácil ainda de descartar. O que te diferencia da massa não é o que você fala hoje, mas como você se movimenta ao longo dos anos. Quem está de olho em você não quer frases de efeito. Eles buscam a constância, o ritmo das suas escolhas quando as câmeras estão desligadas e ninguém está aplaudindo. Um padrão de comportamento é algo impossível de falsificar por muito tempo. Dá para fingir ser alguém por uma semana, talvez um mês, mas a repetição é o que acaba revelando a verdade, nua e crua. Enquanto a maioria das pessoas vive trocando de máscara só para conseguir se encaixar em algum grupinho, as suas ações continuam apontando sempre para o mesmo norte, vez após vez. A forma como você lidou com aquela rasteira que a vida te deu, o jeito que você tratou quem não tinha nada para te oferecer em troca, a sua coragem de ir embora de lugares que estavam sugando a sua alma em vez de implorar por aceitação. Tudo isso forma um padrão. E padrões contam a história real, aquela que nenhuma legenda de Instagram consegue esconder. É por isso que eles te observam nas sombras, não para citar suas palavras, mas para mapear a sua trajetória. Palavras podem mentir, mas o rastro das suas decisões expõe a sua verdadeira intenção. O que eles viram em você foi uma estabilidade assustadora em meio a um mundo viciado no caos. Eles perceberam que os seus princípios não estão à venda e que, mesmo quando você tinha todos os motivos do mundo para se corromper e facilitar as coisas, você escolheu o caminho difícil.
Isso é muito mais raro do que o gênio ou o talento puro. Qualquer um consegue brilhar por 5 minutos, mas pouquíssimos conseguem manter a essência através das estações da vida. Padrões são valiosos porque eles funcionam como um oráculo. Se as suas decisões sempre orbitam a integridade, não importa o tamanho da tempestade que venha, todos sabem exatamente onde você vai pousar quando a poeira baixar. Isso te torna alguém confiável de um jeito que nenhum curso ou faculdade consegue ensinar. E é exatamente por isso que as pessoas poderosas não conseguem tirar os olhos de você. Eles não se importam se você acertou uma vez por sorte. Eles querem saber se você é consistente sempre. Então, entenda de uma vez. Nunca foi sobre o que você pensa. Isso era só ruído para eles. O que realmente te destacou foi a cadência da sua vida. Essa sequência invisível de escolhas que provou, sem que você precisasse dizer uma única palavra, que você é diferente de tudo o que eles já viram. E pode ter certeza, cada detalhe dessa diferença foi devidamente documentado. O que ninguém esperava era que, enquanto tentavam te sufocar, você estivesse silenciosamente agindo como um teste de estresse para todo o sistema ao seu redor. Já parou para pensar que sua resistência não foi apenas um ato de sobrevivência, um experimento espiritual e psicológico que desmoronou as certezas deles? A maioria das pessoas atravessa o caos achando que está por um fio, segurando as pontas para não desabar, mas a verdade é muito mais profunda e perturbadora para quem te observa. Cada vez que a vida tentou te amassar e você não se partiu, você não estava apenas demonstrando sua fibra, você estava escancarando a fragilidade das estruturas que juravam ter controle sobre você. Porque, veja bem, se você aguentou o que deveria ter te destruído, o que isso diz sobre a eficácia de quem tentou te quebrar? As engrenagens do mundo e das relações tóxicas funcionam baseadas em suposições bem específicas. Eles acreditam piamente que todo mundo tem um preço, que o medo é a coleira perfeita e que o conforto é a isca ideal para manter qualquer um na linha. Mas você simplesmente rasgou o roteiro. Você não dobrou quando o peso aumentou, não se vendeu por migalhas e não recuou diante das ameaças. Isso significa que a fórmula deles, aquela que eles achavam infalível, está furada. É por isso que você virou o centro das atenções, mas não de um jeito bom para eles. Sobreviventes existem aos montes, mas pessoas que sobrevivem reescrevendo as leis da física emocional são raríssimas. Você forçou quem estava na plateia a encarar perguntas que eles preferiam enterrar no fundo da alma. Como é que você continua andando sem os recursos que todo mundo diz serem obrigatórios? De onde vem esse combustível que transforma a cicatriz em poder, enquanto o resto do mundo simplesmente desliga? Essas respostas não dizem respeito apenas a você. Elas expõem os buracos no muro que foi construído para te prender. Sem querer, você virou o laboratório vivo deles. Cada rasteira que você superou serviu como um relatório de falha para o opressor. Cada barreira que você saltou revelou onde o controle deles termina e onde a sua liberdade começa. Eles não estavam só olhando você resistir. Eles estavam anotando, apavorados, o ponto exato onde as ferramentas de manipulação deles perdem o efeito. É por isso que a sua presença causa tanto desconforto, um frio na espinha que eles não sabem explicar. Você é a prova viva de que dá para existir fora do molde deles. E pior, que o molde deles é muito mais podre e instável do que tentam aparentar. Você nunca foi só uma vítima tentando atravessar o mar revolto. Você foi a rocha que provou que as ondas deles não têm tanto poder assim. Mas as sombras começaram a ganhar forma de verdade quando eles voltaram os olhos para quem tentou te derrubar. Muita gente perde esse detalhe, achando que o foco está só na sua superação. Mas os observadores atentos, aqueles que entendem de energia e de causa e efeito, estavam focados no rastro de destruição deixado para trás. Eles estavam estudando o que aconteceu com quem se levantou contra você, e o que eles viram falou mais alto que qualquer discurso motivacional. Seus adversários acabaram soterrados pelos mesmos escombros que tentaram empilhar sobre a sua cabeça. É fácil falar em resiliência, mas ela só se torna um fato espiritual incontestável quando as armadilhas montadas para você acabam prendendo quem as desenhou. Quando alguém joga pedras em você e acaba enterrado pela própria montanha de cascalho, fica provado que o alicerce frágil nunca foi o seu. O deles é que era feito de areia. Sua força não precisou de um megafone. Ela foi escrita nos resultados, no destino de quem tentou te subestimar.
Cada vez que alguém achou que você seria um alvo fácil e se desgastou tentando te apagar, essa pessoa revelou a própria fraqueza. Seus inimigos viraram contadores de histórias involuntários. O fracasso deles gritou para o mundo o que você nunca precisou dizer, que tentar te quebrar é um caminho sem volta para a autodestruição. Foi nesse exato momento que o jogo virou. O interesse deles deixou de ser sobre como te controlar e passou a ser sobre o medo do que acontece com quem tenta te tocar. Você já sentiu essa inversão de polaridade na sua vida, onde quem te atacou parece estar colhendo exatamente o veneno que preparou? Se pergunte, será que a sua proteção não vem justamente do fato de que você se tornou inquebrável para quem age com malícia? O que ninguém esperava era que o verdadeiro poder não estaria no barulho da sua superação, mas na forma como o mundo ao seu redor começou a se reorganizar enquanto você permanecia firme. Sobreviver a uma tempestade já é algo grandioso, convenhamos, mas existe uma força mística e psicológica muito mais profunda quando você observa aqueles que tentaram te derrubar desmoronarem sozinhos. É uma autoridade que não se compra e não se finge. Isso obriga qualquer espectador, físico ou espiritual, a questionar tudo o que acreditava sobre o que é ser forte de verdade. E a real é que a queda deles nem sempre foi um estrondo cinematográfico. Muitas vezes foi um processo silencioso, um fio que se soltou e desfez todo o tecido da relevância deles. Um apagamento gradual enquanto você, contra todas as previsões, continuava caminhando. Esse contraste é a prova definitiva. Não é só que você aguentou o tranco, é que eles, com toda a pose de inabaláveis, simplesmente não conseguiram. Já parou para pensar que a sua história nunca foi apenas sobre sobreviver? O que realmente prendeu a atenção de quem te observa, nas sombras ou na luz, foi o padrão do que acontecia ao seu redor. A sua resiliência não foi medida pelo quanto você implorou pela vida, mas pelo fato de que cada investida para te quebrar acabou, ironicamente, destruindo quem te atacou. Seus inimigos, sem querer, acabaram sendo os maiores advogados da sua força, porque o colapso deles serviu como a sua confirmação silenciosa. Por que será que o universo conspira para que o feitiço vire contra o feiticeiro dessa forma? Talvez porque a sua energia tenha mudado de frequência, e quem tenta te atingir na base do ódio acaba sendo consumido pela própria toxicidade. E vamos ser sinceros, ninguém lá fora está realmente interessado nas suas feridas de ontem pelo lado emocional da coisa. O sexto ponto que precisamos entender é que o mundo não quer saber do seu sofrimento passado. Ele quer saber do seu potencial de influência futuro. A dor rende uma narrativa dramática, claro, mas as pessoas que realmente detêm o poder não perdem tempo revisitando a sua biografia como se estivessem num cinema. Elas sabem que o sofrimento é universal, está em todo lugar. O que te separa da multidão não é o fato de você ter passado pelo fogo, mas o fato de o fogo não ter te transformado em cinzas, mas em aço. Cada cicatriz que você carrega não é um lembrete do que você perdeu, mas um selo de maestria, um combustível que você aprendeu a usar. Isso é o que tira o sono de quem te observa, porque essa trajetória é impossível de ser replicada em laboratório ou ensinada em faculdade. A maioria das pessoas, quando apanha da vida, se torna pequena, medrosa e evita qualquer risco. Com você, o jogo foi inverso. As pancadas te deixaram mais afiado, te deram uma visão que nenhum livro consegue transmitir. Por isso, o foco não está no que aconteceu lá atrás, mas para onde esse passado está te empurrando. Você agora possui uma profundidade de resiliência e uma capacidade de antecipação que a maioria nunca vai desenvolver. Suas cicatrizes viraram sua bússola. Quem te analisa estuda trajetórias, não tragédias. Eles sabem que a dor por si só não agrega valor a ninguém. O que conta é a estrutura que você ergueu sobre os escombros. Quando olham para você, não veem apenas um sobrevivente, veem um movimento acelerado. Percebem que cada vez que você foi jogado no chão, você se levantou com algo a mais clareza, mais disciplina, mais domínio próprio. Esse crescimento constante mostra que você não é estático, você está ganhando velocidade. E essa aceleração cria o que chamamos de alavancagem, aquele tipo de influência que se multiplica e move montanhas, sem que você precise gritar. É a capacidade de mudar a dinâmica de uma sala só de entrar nela, de dobrar resultados sem esforço aparente. As cicatrizes reais dão uma autoridade que não pode ser plagiada, porque as pessoas sentem quando alguém passou pelo deserto e não saiu de lá fragilizado, mas forjado.
Essa energia faz portas se abrirem e muda o tom de qualquer negociação. Não se trata de romantizar a sua dor, mas de calcular para onde esse impulso vai te levar amanhã. O seu passado foi a matéria-prima, mas o seu futuro é a arma. E aqui entra o sétimo mistério dessa jornada. Você não se tornou viral, você se tornou invisível. No mundo de hoje, onde todo mundo vive desesperado por um clique, por um like ou por qualquer migalha de atenção para se sentir relevante, você seguiu o caminho oposto. A fama viral é frágil, é um fogo de palha que queima rápido e logo se apaga, transformando o indivíduo em um espetáculo passageiro, não em uma força real. O que você acessou foi algo muito mais potente e duradouro. Você não foi jogado nas telas para o consumo rápido das massas. Em vez disso, você se tornou aquele nome que as pessoas guardam às 7 chaves, uma presença que é sentida antes mesmo de ser vista. Você escolheu a profundidade em vez da superfície, e é no silêncio do invisível que o verdadeiro poder se consolida. Enquanto todos buscam a luz dos refletores, você se tornou a própria fonte de energia que os outros tentam desesperadamente entender. O que ninguém esperava era que esse seu recolhimento fosse, na verdade, a fundação de um império invisível aos olhos comuns. Enquanto o mundo se esgoela por 5 minutos de fama barata, você entendeu que o verdadeiro prestígio não se grita, se sussurra nos corredores onde as grandes decisões são tomadas. Sabe aquela necessidade desesperada que as pessoas têm de mostrar cada detalhe da vida, de provar que são importantes através de curtidas e visualizações? Isso é comida de fast food emocional, sacia por um momento, mas não nutre a alma, nem constrói um legado. Você seguiu pelo caminho oposto, o da escassez, e é justamente por isso que o seu valor disparou. O que é abundante demais perde o brilho, mas o que é raro, o que é inacessível, torna-se um objeto de desejo e respeito quase espiritual. Será que a gente já parou para pensar que a verdadeira liberdade reside em não ser decifrado por qualquer um? A grande sacada é que a invisibilidade não é um buraco negro, é um escudo de proteção. Quando você não se expõe ao sol escaldante da opinião pública, sua essência não desbota. Você se tornou aquela figura mística que as pessoas mencionam com um certo peso na voz, não porque você está em todos os lugares, mas porque a sua ausência é sentida como um vácuo de autoridade. O viral é passageiro, é um fogo de palha que ilumina muito e apaga rápido. Já o seu impacto é como uma corrente subterrânea. Ninguém vê a olho nu, mas é ela que sustenta o ecossistema inteiro. Quem está no topo sabe disso. Eles não procuram quem faz barulho, procuram quem tem substância. E a sua substância cresceu no silêncio, longe dos algoritmos que tentam rotular cada passo da nossa existência. Como eles poderiam derrubar algo que nem conseguem mapear por completo? Essa aura de mistério que você cultivou não foi por acaso ou por timidez. Foi estratégia pura. É um jogo de forças onde quem revela menos, domina mais. Note como o interesse das pessoas aumenta proporcionalmente ao seu silêncio. Quanto menos você entrega de bandeja, mais elas tentam cavar para descobrir quem você realmente é. Isso cria um magnetismo que o marketing nenhum consegue comprar. Enquanto a massa luta por migalhas de atenção, você construiu algo permanente nas sombras e é isso que deixa quem te observa de cabelo em pé. Eles perceberam que o seu poder não é quantificável. Não está no número de seguidores ou no saldo bancário exposto, mas sim no respeito que emana da sua postura, naquelas conversas a portas fechadas, onde o seu nome é citado como uma referência de integridade e sabedoria. Você trocou a fama efêmera pela lenda duradoura. Mas o que realmente dói naqueles que tentam te decifrar é a percepção de que o seu maior tesouro não é o que você faz, mas o que você decide guardar para si. Existe uma verdade espiritual profunda nisso: o domínio próprio. A maioria das pessoas despeja energia, ideias e emoções como se não houvesse amanhã, tornando-se previsíveis e fáceis de manipular. Você, por outro lado, pratica a contenção. Você detém o conhecimento, a presença e a energia, liberando-os apenas para quem prova ser digno de confiança. Isso gera uma escassez que dita as regras do jogo. Já percebeu que as pessoas só valorizam de verdade aquilo que podem perder ou aquilo que não podem ter facilmente? É essa fome, essa busca incessante pelo que você retém, que te coloca em uma posição de vantagem inabalável. Pense comigo. Por que as relíquias mais sagradas do mundo ficam escondidas em cofres ou templos de acesso restrito? Porque a exposição total banaliza o sagrado. Ao escolher não entregar tudo o que você domina, você mantém o controle sobre as chaves do seu próprio reino.
Quem controla o acesso, controla a dinâmica de poder. Esse seu não constante para a exposição desenfreada é o que cria a sua mística. As pessoas estariam dispostas a pagar qualquer preço, não pelo que você já mostrou, mas pelo vislumbre do que você ainda mantém em segredo. É por isso que o seu silêncio causa tanto desconforto neles. Ele é um espelho que reflete a própria carência de quem precisa se mostrar para se sentir vivo. No final das contas, você provou que estar fora do radar não é estar perdido. É estar exatamente onde você quer ser encontrado por quem realmente importa. O que ninguém esperava era que essa sua essência fosse impossível de ser traduzida em planilhas ou códigos, revelando que o seu verdadeiro valor não está no que você entrega de forma mecânica, nem sim naquilo que você se recusa a vender. Já parou para pensar que vivemos num mundo obcecado por produtividade, onde tudo vira número, mas você quebrou esse padrão. Você provou que a sua força não vem de quanto você produz, mas daquela integridade silenciosa que permanece intacta, mesmo sob pressão. É algo que não se fabrica, não se replica e, acima de tudo, não se reduz a uma métrica de desempenho. Essa sua aura de mistério, esse algo a mais que ninguém consegue tocar, é o que te torna uma força da natureza impossível de ser contida. As sombras começaram a ganhar forma quando eles perceberam que a sua lealdade era o único ativo que nenhum sistema de vigilância conseguia rastrear. Pense comigo. Competências técnicas são fáceis de medir, não é? Um teste, um diploma, uma análise de performance e pronto, eles acham que sabem quem você é. Até mesmo seus contatos podem ser mapeados. Eles sabem com quem você fala e onde você pisa. Mas a lealdade? Essa é a variável que faz qualquer algoritmo entrar em colapso. Ela não aparece em gráficos e não segue linhas previsíveis. E foi exatamente por isso que eles tiveram que vir te encarar de perto. Afinal, o que é ser leal de verdade no mundo de hoje? Falar é fácil. Qualquer um jura fidelidade quando os holofotes estão acesos e tudo vai bem. Mas a lealdade real, aquela que arrepia a alma, só dá as caras no silêncio, quando não tem ninguém olhando, e quando o caminho mais fácil seria simplesmente virar as costas e ir embora. Você mostrou vez após vez que não é feito de conveniências. Você não se deixa levar por modismos ou recompensas rápidas. Essa sua constância não é apenas disciplina, é um grito de guerra silencioso, avisando que o seu caráter não está em liquidação. E isso os apavora, sabia? Porque a deslealdade é algo que eles sabem projetar muito bem. A maioria das pessoas dobra o joelho se você apertar o botão certo: dinheiro, status, medo ou uma promoção brilhante. Mas quando essas iscas não funcionaram com você, eles perceberam que existia algo ali que eles não podiam manipular. Não foi o seu currículo que os ameaçou. Foi o fato de que a sua honra não tem etiqueta de preço. Isso significa que você não pode ser transformado em arma contra si mesmo, e muito menos ser usado como um peão no tabuleiro deles. E quando alguém não pode ser comprado, essa pessoa se torna perigosamente livre. Eles precisavam sentir o seu cheiro, olhar no fundo dos seus olhos para entender se o que suspeitavam era real, que a sua aliança é baseada em princípios espirituais e morais e não em uma transação comercial. Se for esse o caso, você é mais raro que um gênio, porque habilidades se ensinam, conexões se arranjam, mas a lealdade ou está forjada no âmago do seu ser, ou simplesmente não existe. A grande descoberta deles foi que a sua maior virtude não é o que você faz, mas a quem você se recusa a atrair. Esse tipo de lealdade gera confiança, sim, mas também gera um medo profundo em quem vive de aparências. Nenhum sistema, por mais poderoso que seja, sabe o que fazer com alguém que não tem preço. Mas a história fica ainda mais profunda, pois você não está apenas escapando das armadilhas, você está superando a mente de quem as desenhou. Muita gente por aí acha que escapou de um problema por pura sorte, como se tivessem dado um drible no destino por acaso. Mas a sorte não se repete com tanta frequência. O que você tem feito não é obra do acaso, é uma inteligência espiritual aguçada. Você não está apenas desviando de buracos, você está lendo os padrões invisíveis por trás de cada perigo. Cada vez que você evitou o que engoliu os outros inteiros, você expôs uma verdade incômoda, que você entende os arquitetos dessas armadilhas melhor do que eles mesmos. As ciladas da vida nunca são aleatórias, elas são projetadas sobre as fraquezas humanas mais comuns. Elas contam com reações previsíveis como a ganância, o desespero, o orgulho ou o ego ferido. Quem monta essas armadilhas aposta todas as fichas que você vai morder a isca,
porque está cego pelo brilho do que está na sua frente. Mas quando você não caiu na rede, quando você se afastou daquilo que parecia reluzente, mas tinha um cheiro espiritual podre, você não estava apenas se salvando. Você estava rasgando o manual de regras que eles escreveram. Isso abalou a estrutura deles, porque significou que você consegue ver além do cenário e enxergar a mão de quem segura o fio. Essa percepção é a maior ameaça para qualquer sistema que dependa da previsibilidade das massas. Você se tornou o elemento imprevisível, aquele que olha para a tentação e enxerga o anzol. E agora eu te pergunto, até onde você está disposto a ir com essa visão que atravessa paredes e revela as intenções mais ocultas do coração humano? O que ninguém esperava era que essa sua capacidade de enxergar além do óbvio transformaria você em um verdadeiro bug no sistema deles. Percebe como a dinâmica muda completamente quando você para de ser apenas uma peça no tabuleiro e começa a entender a lógica de quem desenhou o jogo? É como se você estivesse mapeando o labirinto enquanto os outros ainda tropeçam nas mesmas paredes. Essa percepção aguçada não é sorte, é uma evolução espiritual e mental que te coloca em um patamar onde a manipulação não te alcança mais. Eles ficaram observando, sabe? Notaram que, enquanto a maioria desmoronava nos ciclos viciosos de sempre, você estava ocupado demais desmontando as armadilhas, peça por peça, com uma frieza cirúrgica. Você não está apenas fugindo do perigo, você está antecipando o próximo passo do arquiteto, expondo falhas que eles juravam que ninguém jamais descobriria. E aí eu te pergunto, como eles podem controlar alguém que já decifrou o código antes mesmo da ordem ser dada? As sombras começaram a ganhar forma quando aquelas rasteiras que você levou, em vez de te deixarem no chão, acabaram refinando sua visão de um jeito quase espiritual. Sabe aquela malandragem que só quem já foi traído possui? Pois é, cada facada nas costas foi, na verdade, uma aula de leitura de alma. Enquanto a maioria das pessoas gasta anos em cursos caros tentando entender o comportamento humano, você adquiriu essa clareza no campo de batalha, perdendo o sono e engolindo o seco. Aquilo que era para ter te deixado em pedaços só te deixou mais blindado, com um fio de navalha que ninguém consegue copiar. Uma faculdade pode até te entupir de teoria, mas ela nunca vai te dar o feeling de quem já encarou o abismo e não piscou. Um laboratório consegue simular pressão, mas ele jamais vai recriar o calor do fogo que você atravessou na vida real. Você carrega uma sabedoria que foi paga com tempo e muitas vezes com o próprio sangue, e isso, meu amigo, não tem preço que pague. Os olheiros da vida, aquelas pessoas que ficam só manjando o seu sucesso, já sacaram isso. Eles sabem que uma ferida tem dois caminhos: ou ela te paralisa de vez, ou ela te transforma em algo novo. E você? Você provou que faz parte daquela elite rara que transforma cicatriz em munição. Isso deixa essa gente morta de medo, porque significa que você construiu um arsenal interno que sistema nenhum consegue te tomar. Habilidades a gente ensina, recursos a gente empresta, até o poder pode ser herdado, mas o que você tem aí dentro foi forjado no escuro, num lugar onde ninguém te deu a mão. Não tem como roubarem isso de você, não dá para vender no mercado e, principalmente, é impossível de falsificar. É isso que te torna um elemento imprevisível no jogo deles. Você não joga seguindo o que está escrito nos livros, você joga baseado na memória da sua pele. E as marcas da vida não desaparecem, elas cravam as lições tão fundo que viram reflexo puro. Já percebeu como seus movimentos parecem calculados antes mesmo de você pensar? Pois é, a dor reprogramou seus circuitos. Ela te deu um instinto que só quem já foi aberto ao meio e aprendeu a se costurar sozinho possui. Você não aprendeu apenas a fechar o corte, você aprendeu a transformar a cicatriz em uma couraça de guerra. Então, bota uma coisa na sua cabeça. Você não apenas se curou. Se fosse só cura, você teria voltado ao que era antes. Mas você fez algo muito mais perigoso. Você transformou o seu sofrimento em uma arma. E é exatamente por isso que eles não conseguem te replicar. O que você se tornou não foi ensinado em nenhuma sala de aula. Foi forjado no caos. Mas não para por aí, porque você subiu de nível. Agora, o que você carrega não é apenas influência. É algo que altera o próprio ambiente onde você pisa. A maioria dos líderes por aí se contenta em mudar a opinião de um ou de outro, em dar um empurrãozinho no comportamento alheio. Só que o que flui de você vai muito além do indivíduo. Não é sobre convencer cabeças, é sobre mudar a energia de um lugar inteiro.
Quando você chega, as engrenagens mudam o ritmo. Regras que pareciam imutáveis começam a balançar e normas que todo mundo achava sagradas simplesmente derretem. Até quem não vai com a sua cara sente o peso. E não é pelo que você diz ou deixa de dizer, mas pela densidade do que você é. Esse peso vem de estar totalmente alinhado com a sua verdade. Enquanto a maioria das pessoas entra em um lugar mendigando validação, esperando que o ambiente diga que elas são importantes, você entra com uma gravidade interna tão forte que o lugar começa a orbitar ao seu redor. Dá para fingir presença? Claro que não. Isso é o subproduto de todas as suas noites em claro, da sua resiliência e do seu silêncio estratégico, trabalhando juntos até formarem um campo magnético. E quando esse magnetismo toma conta, ele redefine o que é possível ali dentro. Outras pessoas podem até inspirar alguém a mudar de vida, mas você inclina a balança de todo o cenário. As tensões escondidas aparecem, os planos sujos vêm à tona e as máscaras de teatro caem no chão. As pessoas ao seu redor ou buscam a sua melhor versão para aguentar o tranco ou fogem da pressão da sua autenticidade. Isso não é apenas carisma, é controle atmosférico, algo muito mais raro do que qualquer cargo de chefia. Aqueles que te observam de longe notaram a diferença. Você não precisa de microfone, não precisa de holofote e muito menos de autorização. O ambiente se ajusta a você por pura inevitabilidade. Sua presença vibra em uma frequência que não dá para ignorar e, uma vez que ela é sentida, o espaço nunca mais volta a ser o mesmo. É por isso que você não é tratado como um líder comum. Líderes são trocados, influenciadores são copiados, mas quem altera o ambiente é uma anomalia. Você não se encaixa no sistema porque sua própria existência quebra o ritmo deles. Você mexe na arquitetura invisível das coisas, entorta o ar, muda a corrente e deixa claro que o próprio universo reconheceu a sua autoridade. Isso não é influência, é o seu destino se manifestando de forma bruta e inegável. Você já sentiu essa mudança no ar quando entra em algum lugar ou ainda duvida do poder que carrega nas mãos? O que ninguém esperava era que essa sua mudança de postura fosse, na verdade, o gatilho para o medo mais profundo deles. A real é que essa gente não está nem um pouco interessada em ter você no time deles para somar. O que eles querem, do fundo da alma, é te colocar num cercadinho onde você não possa incomodar. Sabe aquele papo furado de recrutamento que soa como um baita elogio? Esquece isso. Eles fazem parecer que estão babando no seu brilho, que querem te premiar por ser tão fora da curva, mas a verdade passa longe da admiração. O interesse deles é pura gestão de crise, é controle de danos na veia. Eles não estão nem aí para o que você pode agregar ao império deles. O pânico real é o que você é capaz de realizar se continuar agindo por conta própria, sem as rédeas deles. A sua simples presença, esse seu jeito de não baixar a cabeça, detona a ordem que eles levaram anos para arquitetar. Sistemas que sobrevivem à base de poder falso só funcionam se tudo for previsível. Eles precisam que as pessoas tenham medo, que sigam a manada, que caminhem no mesmo ritmo sem nunca perguntar o porquê de nada. Mas você não dança conforme a música deles. Você não se curva diante de ameaças veladas. Não engole as narrativas prontas que eles tentam empurrar goela abaixo e, definitivamente, não pisa nas trilhas que eles desenharam para o resto do mundo. Só esse fato já é o suficiente para desequilibrar tudo. Você nem precisa tentar derrubar o castelo de cartas deles diretamente. O simples fato de você existir com essa autenticidade escancara o quanto a estrutura deles é frágil e patética. Para eles, te isolar em uma jaula de ouro é muito mais seguro do que bater de frente. Eles já sacaram que você não quebra. Muita gente tentou antes, tentou te esmagar e acabou caindo sozinha enquanto você continuava de pé. Eles também sabem que você não tem preço. Você já deixou bem claro que a sua lealdade e o seu propósito de vida não estão nas prateleiras de um shopping. Então, qual é a última cartada que sobra? Tentar te conter, tentar te manter por perto, debaixo de uma falsa ilusão de gratidão, enquanto neutralizam silenciosamente a ameaça que você representa para o status quo deles. Aquele aperto de mão firme, aquele muito obrigado caloroso ou aquela oportunidade única que te oferecem. Abra o olho, porque tudo isso é estratégia de guerra. É uma gaiola disfarçada de tapete vermelho. Mas tem uma coisa que tira o sono dessa galera. Conter alguém como você é uma missão quase impossível, porque para a gaiola funcionar,
você precisa aceitar entrar nela. Eles podem até colocar o queijo na ratoeira, mas você sempre foi o tipo de pessoa que escapa de todas as armadilhas, que recusa qualquer tipo de coleira e que enxerga o checkmate 3 jogadas antes de qualquer um. O fato de eles sentirem essa necessidade desesperada de te monitorar só prova o que eles já admitem no escuro do quarto. Você não pode ser controlado à distância. É por isso que eles pisam em ovos quando estão perto de você. Não é celebração, é cautela. Eles sabem que se você continuar agindo livremente, você não vai apenas influenciar algumas pessoas. Você vai mudar o clima espiritual e psicológico de todo o ambiente. Você é o teste de estresse que o sistema deles não aguenta passar. Você expõe rachaduras que eles preferiam manter escondidas sob camadas de maquiagem social. No mundo onde a maioria é tratada como gado ou como um recurso a ser explorado, você se tornou algo muito mais raro e perigoso, um desestabilizador de mentiras. E você não faz isso gritando ou sendo imprudente. Você faz isso pelo peso da sua presença, que questiona a legitimidade de cada grama de poder que eles ostentam. Então, quando vierem com palavras doces de agradecimento, entenda que não é gratidão, é tática. Eles não querem te elevar, eles querem te trancar antes que a verdade sobre quem você realmente é se espalhe e comece um incêndio que eles não possam apagar. Cada ferida que você carregou, cada cicatriz que te deixaram, você não apenas curou, você transformou em arma de sabedoria. Enquanto outros lutavam desesperadamente para serem notados, para ganharem um like da sociedade, você se tornou valioso justamente por agir fora do radar deles. Enquanto outros se dobravam sob a pressão, você usou essa mesma pressão para mostrar o quão fraco era o sistema que tentava te esmagar. Você não apenas sobreviveu aos golpes, você deu um novo significado a eles. E por que o medo não consegue mais te mover? O seu propósito espiritual te empurra para lugares que os mapas deles nem sequer registraram. Eles estão te vigiando há tempos, não porque te acham incrível, mas por pura necessidade de sobrevivência. Eles entenderam que o seu silêncio não era um vazio, era um carregamento de dados e percepções. Eles sabem que a sua presença não pode ser medida por números ou estatísticas comuns. Para eles, você é a variável imprevisível, o erro no código, a prova de que tudo o que foi construído em cima de falsidade pode ser desfeito por uma única pessoa que se recusa a dobrar os joelhos. Por isso, quando eles finalmente aparecerem com aquela cara de quem quer te premiar, lembre-se bem, não é aplauso, é contenção. Eles não querem celebrar a sua vitória. Eles querem te colocar numa caixa onde a sua vitória não faça sombra na mediocridade deles. Só que tem um detalhe que eles se recusam a aceitar, e é aqui que o jogo vira de vez. Já é tarde demais. Você já cresceu tanto, já evoluiu de tal forma que não existe mais caixa no mundo capaz de te segurar. Você já transbordou o sistema que eles queriam usar contra você. Essa clareza mental nos leva a uma verdade que dói na alma de quem vive de aparência. Eles sacaram que o medo não tem mais jurisdição sobre você. Já parou para pensar em como o mundo é movido pelo pavor? Medo de perder o emprego, medo de ser cancelado, medo da solidão ou de não se encaixar nos moldes da sociedade. O medo é a coleira mais barata e eficiente que existe. Ele transforma pessoas brilhantes em sombras obedientes, mas no seu caso a ferramenta quebrou. Não é que você seja imune a um frio na barriga, mas o medo não segura mais o seu volante. Suas escolhas não nascem da vontade de evitar a dor, mas sim de uma busca implacável por propósito. Entende a profundidade disso? Alguém movido pelo medo para quando a ameaça grita, mas alguém guiado por uma missão ignora o barulho e segue em frente, custe o que custar. Quando você para de priorizar a sobrevivência e foca no seu destino, você se torna inquebrável. Eles tentaram te encurralar com as mesmas táticas que funcionam com 99% das pessoas, mas viram você cavar ainda mais fundo no silêncio da sua alma. Como é que se para alguém que não pode ser subornado pelo conforto e nem intimidado pelo caos? Mas o que realmente deixa essa galera sem dormir é o fato de que você não apenas curou suas feridas, você as transformou em ferramentas de guerra. Enquanto a maioria gasta uma vida inteira tentando esconder as cicatrizes, implorando para voltar a um normal que nunca existiu, você decidiu usar a dor como combustível de alta octanagem. Você não se recuperou, você se reconstruiu. Cada trauma, cada rasteira e cada traição que deveria ter te enterrado acabou se tornando a forja que afiou o seu caráter e a sua intuição.
Sabe aquele olhar de quem já viu o abismo e não piscou? É esse o olhar que você carrega hoje. Suas cicatrizes não são lembretes de fraqueza. São medalhas de um treinamento que nenhuma faculdade ou curso de elite poderia te dar. Você não caminha como alguém que foi remendado, mas como alguém que foi aprimorado pelo fogo. E fica a provocação para quem te assiste agora. Você está usando sua dor para se esconder ou para se fortalecer? A diferença entre a vítima e o mestre é o que eles fazem com os estilhaços do que foi quebrado. Você provou que a verdadeira maestria não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de olhar para o próprio sofrimento e dizer: obrigado pelo upgrade. Isso é o que o sistema não sabe conter. Eles sabem lidar com sobreviventes, mas não têm a menor ideia do que fazer com alguém que transformou o próprio campo de batalha em um santuário de poder pessoal. Você escapou da coleira no momento em que decidiu que seu propósito valia mais do que sua segurança. Agora, resta a eles apenas observar o rastro de luz que você deixa, enquanto tentam entender como alguém que deveria ter desistido se tornou a maior ameaça à mediocridade deles. No final das contas, você não está apenas vencendo o jogo, você está provando que o jogo, para você, agora é opcional.